Rádio Missão América, levando as boas novas de salvação a todas as nações. Estúdio Farol, a serviço do Rei Jesus. Vamos a mais uma meditação da Palavra de Deus, aprendendo um pouco e compartilhando dessa alegria que há no Espírito Santo de Jesus Cristo. E a temática para esse momento é falando sobre iniquidade. Iniquidade, ela que tem esfriado o amor de muitos. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, e o versículo de número 24, traz a seguinte citação: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra iniquidade significa sem lei, negação da lei, ilegalidade, falta de conformidade com a lei, violação da lei, desacato à lei. E o referido versículo que li diz que por se multiplicar a iniquidade ou a falta da lei, o amor de muitos esfriará. A Bíblia relata que um aumento incrível de imoralidade, desrespeito, rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais, caracterização nos últimos dias, será característica do que temos na atualidade: a perversão sexual, fornicação, adultério, pornografia, droga, músicas ímpias e as diversões sensuais multiplicando-se. Será como nos dias de Noé, vemos o versículo 27, e estamos vivendo esses dias. A doutrina falsa está presente também, fazendo que muitos deixem de adorar a Deus pelo que Ele é, buscarão Deus porque Ele pode dar. Temos algo interessante que é sobre a iniquidade multiplicada, algo que deve ser falado para você. Tudo que é multiplicado, lógico, ele é aumentado, né? Havendo uma multiplicação, há um aumento. E no caso da iniquidade, é a falta de observância das leis de Deus, as coisas que são feitas como se Deus não existisse, como se Ele fosse tão bom que não se importasse com as iniquidades ou com o pecado demasiado do homem ou dos homens. Fica difícil na concepção de tais pessoas uma punição coletiva. Tudo está relacionado ao equívoco, ao engano que muitos trazem, especialmente por não conhecer a palavra de Deus. O salmista expressa no Salmo 90, versículos 7 ao 9, o seguinte: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados, diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão se passando na tua indignação, passando os nossos anos como um conto que se conta. Deus está vendo tudo, Ele jamais se deixa escarnecer. Gálatas 6,7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, por tudo que o homem semear, isso também ceifará. E é bom lembrarmos que a nossa iniquidade está germinando também no meio do povo de Deus. Alguns crentes apostataram, negaram a fé e vivem em busca dos prazeres carnais, seja no âmbito financeiro ou da satisfação da matéria, no campo sensual,
E o evangelho do egoísmo está na moda, está crescendo, destacando e fazendo com que as pessoas pensem em si, cada um pense em si. O evangelho do egoísmo é isso aí, cada um vai pensar em si. E o modelo da igreja de Atos dos Apóstolos está escasso. No Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 42 ao 45, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em todas as almas havia temor, e se multiplicavam os sinais que se fazia pelos apóstolos. E todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartia com todos segundo cada um havia de mistério. Então, essa falta de compromisso, essa iniquidade está gerando um resfriamento ou um esfriamento espiritual, ao passo que alguns crentes, por verem tanta iniquidade no meio do povo de Deus, vão desanimando. Começa a acreditar que muitas pessoas, devido às condutas ímpias que alguns praticam dentro da igreja, são consequências da sociedade que deve ser aceita socialmente e nunca espiritualmente. Daí estão muitos nas igrejas cansados, outros se desviando da fé, levando muitas vezes apenas o título, a carteirinha de crente, para não ter que dizer aquele que pregou outrora que está fora dos caminhos do Senhor. Fica naquele orgulho, professa que é crente, mas não vai à igreja, não tem frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito Santo. E outros estão na igreja, desviados da fé, levam apenas esses títulos, como falei há pouco, e tem um nome, mas está na igreja que está morta. Tivemos isso em Apocalipse capítulo 3 e versículo 1. Deixaram de resistir às tendências pecaminosas e se conformaram com o mundo, com os manjares do mundo. Manjar é o pecado. A Bíblia nos adverte a não nos conformarmos com esse mundo. Está em Romanos capítulo 12, o versículo 2. O inimigo de nossas almas mudou a estratégia. É mais fácil levar o mundo para dentro da igreja do que levar o crente para o mundo. Dessa forma, muitas pessoas estão sendo contaminadas. Com isso, o espírito enganador tem tomado o coração de muitos homens que pregam apenas uma vida próspera terrena e renegam a vida eterna. Eles encontram muitas aceitações, pois muitos já estão frios e negaram a sua fé. E é bom lembrar que a realização de milagres, profecias, curas, não atestam nem garantem a salvação de ninguém. São apenas indícios e sinais da igreja de Cristo, da igreja, e nunca de um membro isolado. Pode acontecer por poder maravilhoso, poderoso do Espírito Santo na igreja. Então, muitos acham que Deus está com alguém apenas pelo fato deles fazer sinais e prodígios. Vemos em Mateus 7, 21, 23. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Então temos visto aqui mais uma base de sustentação, base teológica, que Deus punirá os ímpios. Uma forma bíblica de se avaliar se alguém está em conformidade com a palavra de Deus é observar os seus frutos.
Digo isso em relação aos que realizam prodígios e afirmam com isso que Deus está com eles. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 21 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, quem vem vestidos como ovelhas, mas nos seus interiores são lobos devoradores. Querem o vosso dinheiro, apenas uma partícula de realce, porque seus frutos os conhecereis. Porventura se colhe uva dos espinheiros, ou fio dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. A igreja, sem dúvida, precisa dos dízimos, das ofertas para a sua manutenção. Isso é um ensinamento bíblico. Mas não podemos aceitar algo que vai além disso. Não podemos aceitar algo que foge dos ditames da igreja. Vimos até um anúncio aí na igreja na internet que usa o nome de uma denominação de renome e tem aproveitado essa tradição para fazer um mercantilismo, tomar das pessoas. Nos vendo tal kit de salvação, nada menos do que R$300, R$200, pão e vinho para participar de ceia. Então são coisas que aumentam a iniquidade. Eles dizem que isso é para aqueles que têm a igreja ou que saíram por qualquer motivo comprando o kit de salvação para reintegrar. Quando a nossa reintegração, a nossa restauração no céu, com certeza é através de Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Então, o nosso Cristo deseja que a igreja esteja livre do vírus da iniquidade, que não contamine mais crentes, mas que conheçam o pleno conhecimento do Espírito Santo, que adiante por tal caminho e tem o culto visando alcançar unicamente os valores espirituais, os valores de restauração, e nunca o financeiro e nunca os materiais. Então, diletos ouvintes da palavra de Deus, essa é a palavra, e tudo isso está acontecendo para que se cumpra as Escrituras. Porém, o versículo 13 de Mateus, no capítulo 24, ou 24, versículo 13, diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não deixarei esfriar por tanta iniquidade. Não perca o amor de Deus. Sigamos com perseverança a carreira que nos está proposta, pois temos um tesouro no céu, bens e uma vida espiritual, bens aqui espirituais, que vale a pena servir a esse Cristo, vale a pena andar em espírito e verdade. Missão América, a serviço do Rei Jesus.